O darwinismo social surge como tentativa de explicar a diversidade de espécies de seres vivos, através da evolução descoberta pelo cientista Charles Darwin, sendo popularizada em 1944, usada como justificativa do imperialismo no século XIX e da pobreza pós-revolução industrial. O darwinismo social transforma-se na teoria do racismo, sendo mais uma ferramenta de dominação e controle, onde tentam de forma frustrada mostrar que os que estão no topo da pirâmide social são os mais evoluídos. O darwinismo original baseia-se numa mutação genética que é submetida a uma seleção natural. No caso do darwinismo social, não há realmente uma variabilidade genética expressiva. Dentro de um determinado contexto, prevaleceriam as sociedades mais aptas e capazes, sendo as outras extintas, seja pela luta com as mais desenvolvidas, ou seja pela dificuldade de superar obstáculos naturais. Alguns evolucionistas chegaram a classificar as sociedades tradicionais da África, América e Oceania como verdadeiros fósseis vivos. Seriam modelos de estágios arcaicos, fazendo parte do pretérito da humanidade. Diversos cientistas criaram correntes na ciência que defendiam a tese das diferenças raciais entre os seres humanos, da possível inferioridade dos povos negros, principalmente no que se refere à inteligência, à alta taxa de criminalidade e o combate à miscigenação. Um dos primeiros pensadores a aplicar o darwinismo social foi Walter Bagehot. Ele destacou a luta essencial entre os grupos, onde as lutas não seriam somente de indivíduos, mas seriam conduzidas por grupos de homens. A coesão seria a principal característica dos vitoriosos na luta dos grupos, e a variabilidade seria o fator que daria sentido à luta pela existência, pois resulta em um melhoramento da organização biológica ou social. O darwinismo social também encontra-se presente nas obras do americano William Summer. Para Summer, os homens estão condicionados pelas leis sociais como eles estão pelas leis da física. A lei essencial seria da evolução, que provoca controvérsia do homem contra o homem e do homem com a natureza, gerando o progresso e a sobrevivência do mais hábil. Merecem também citação como darwinistas Gustav Hadzenhoff e Albion Small. Esses e os já supracitados autores aceitavam que o determinante básico da transformação social era biológico. Acreditavam que a teoria da evolução biológica poderia ser transplantada para a sociologia, substituindo os organismos por grupos. A sociedade seria um mundo de grupos sociais em conflito. Tiveram o mérito de estabelecer uma teoria do conflito social. Identificaram grupos que geralmente se rivalizavam e vislumbravam uma correlação entre conflito intergrupal e solidariedade intragrupal. Os aspectos utilizados para caracterizar a evolução humana são aspectos sociais e humanos, ou seja, imperfeitos, preconceituosos e que sempre beneficiam um grupo seleto de pessoas, exatamente como o ser humano se comportou durante toda a sua história em qualquer sociedade. Isso realmente é evolução?